Bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde a entrevista tem sempre pintada de diversão e muita curiosidade. Eu sou Marco Souza e nosso convidado de hoje é o tatuador Chico Tatu. Chico, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Eu vou apresentar o Chico, o Francisco Anísio dos Santos Silva, de aracajuano, porém uma referência no estado, no Brasil, no mundo, na tatuagem e proprietário do Chico Tatu Studio. Vou começar com uma pergunta. Existe limite para tatuagem? Não. Isso é uma pergunta até bem interessante, né? Até porque a gente vem na tatuagem vendo a cada dia ela tomando uma proporção assim gigantesca. E realmente até nós que somos tatuadores um pouco assim mais antigos, ficamos até um pouco impressionados, né, com esse avanço que a tatuagem tem tomado nos últimos 10 anos. Chico, vou puxar um pouquinho lá para trás. Você era aquele tipo de criança que ficava riscando as paredes de casa, desenhando, caderno, foi uma folha de papel. Bem interessante, porque na verdade, né, eu já vim com essa veia, né, do desenho, até porque como a minha vida a gente passou muita dificuldade, eu tive que assim, me distrair. E a forma que eu tinha justamente era assistir um desenho tipo o He-Man, o Jaspion. Aí eu tinha que desenhar aqueles bonecos para recortar, para depois ir brincar com aqueles bonecos, porque meus pais não tinham condição de comprar os brinquedos e passar para mim. Então eu tinha que ficar desenhando, assistia, depois ia desenhar. Inclusive minha mãe já foi chamada várias vezes, né? A atenção das professoras, porque disse que só queria ficar desenhando. Chico, presta atenção, Chico. Justamente. Abria, não tinha lá a fórmula de matemática, tinha um desenho. Justamente. E minha mãe colocou até o nome de Francisco Anísio por conta do Chico Anísio. Porque ela queria que as pessoas me chamassem de Chico Anísio. Né, porque ela gostava muito do artista, né, do Chico Anísio Show, né? Então é uma homenagem. Ou seja, já nasceu com nome artístico e virou um profético, artista, né? Foi profético. Sua mãe acertou em cheio. Foi profético. Então, assim, primeiramente, para ser um tatuador, ele tem que ter uma veia artística, né? Porque é um desenhista, né? Sim, olha, é um fator, assim, bem importante isso que você falou agora. Até porque a gente tem a questão do dom e a gente tem aquelas pessoas que tem a força de vontade. São aquelas pessoas esforçadas, que buscam, que extraem, que se descobrem, né? A gente também tem essas pessoas. Então, Chico, para ser um tatuador, eu tenho que saber desenhar de verdade, eu tenho que ser um artista, entendeu? Então, eu tenho visto, como eu também dou curso de tatuagem, né? Pessoas que nunca pegou um papel e se tornaram excelentes tatuadores. Porque, na verdade, o tatuador, ele transfere para a pele a tinta. Então ele tem ali uma base. Sim. De outras vezes não. Como também eu já vi grandes desenhistas comprarem uma máquina de tatuagem e não conseguirem executar o trabalho perfeito na pele. Porque são duas coisas distintas, são técnicas diferentes, são campos de visões totalmente diferentes. No caso, você falou aí de uma pessoa que desenhava bem. Existe uma dificuldade na pintura, na pele, por ser uma tela, entre aspas, que se mexe, ela estica? Muitas dificuldades. Muitas. Aqueles memes que a gente vê que a ideia do desenho sai de um jeito e sai de outro. Muitas dificuldades. Você encontra, assim, uma tela, né? Você encontra aquele objeto ali bem sólido, não tem vida em si. Né? E na tatuagem, então, você vai encontrar vários outros fatores. A cor da pele, né, a quantidade de melanina que cada pessoa tem, certo? Você vai encontrar o fator da cicatrização, você vai encontrar tantos obstáculos, né, para poder chegar a um resultado bem satisfatório, certo? Então isso diferencia uma coisa da outra. Onde começa o tatuador, o Chico tatuador? Porque era aquela criança inquieta, você fez engenharia, né? Fiz. Aí, de repente, não, você é tatuador. Rapaz, eu costumo dizer que, na verdade, assim, a tatuagem, ela praticamente me escolheu. Né? Por que me escolheu? Porque, na verdade, como eu falei no início, muita dificuldade financeira eu tinha vivendo com meus pais, uma escassez assim fora da realidade, né? Passamos fome, a verdade é essa, e eu fui um jovem que tive que ser muito precoce. Né? Com 11 anos eu já trabalhava, né? Já ajudava meu pai na carpintaria, ajudando ele a fazer os serviços dele, aí fui trabalhar em oficinas. E com 15 anos eu já comecei a ficar um pouquinho mais solto, né? Pegar carrego em feira. Aquele menino que tinha que fazer a correria, voltar com alguma coisa para dentro de casa. Então, nessas minhas andanças, eu encontrei um rapaz chamado Laércio, está vivo até hoje, ele até
já participou de algumas lives comigo, dando esse testemunho, aonde ele tatuava com máquina caseira, né? E ali tatuando um pessoal lá no morro, lá no Santos Dumont, né? Que hoje é conhecido como Morro da Reação. Ele tava lá tatuando a galera e eu passei, né? Eu tava até soltando pipa e tal, mas quando eu vi aquilo, eu disse, poxa, Que é isso aí. deixa eu parar aqui, né? É tanto que ele disse, rapaz, isso é coisa né, pra coisa para de menor, tal, né? Sai daqui, aquela coisa. E eu sempre fui um cara também, assim, insistente, sabe? Eu fui um cara, né, tinhoso, né? Como minha mãe sempre dizia, né? Que eu ficava ali no pé. Depois fui lá de novo, eu disse, rapaz, você tem que me vender isso aqui. Eu quero comprar essa maquininha. Como é que eu compro? Me ensine a fazer. Só que era uma máquina caseira, artesanal. Uma lapiseira com um motorzinho de toca-fita, que a gente arrancava os toca-fita para poder fazer. Uma lapiseira, uma haste que a gente usava um ferrinho e amarrava uma agulha de costura na ponta dela. E aí fazia o maquinário acontecer com a fonte toncupilha. A gente fazia e aí eu comecei a fazer nos meninos da escola. Né? Os cobaias, tanto né? que as tatuagens quase todas eram na coxa. Por que na coxa? Porque os pais não viam, certo? E naquele tempo tinha uma resistência. Assim, naquele tempo que eu falo, já agora em 96. Sou um tatuador dos anos 90, né? Eu comecei em 96. Então, dali foi que eu comecei a arriscar os meninos da escola, o pessoal do skate, que eu gostava do skate também, né? Do rock, aquela galera. E comecei a andar nesse meio, né? Aí, e ganhando uma tatuageira fazia por R$1, por R$2. Né? Começaram a conhecer o Chico ali. Foi ali. E aí, um pouco precário, mas teve uma pessoa assim para lhe lapidar de vez ou foi o tempo mesmo? Não teve. Inclusive, teve resistências assim, familiares, né? Tanto que eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, peça a pai, eu chamo sempre de pai, eu nunca chamei de pai, né? Falava, mãe, peça painho para deixar eu tatuar, ele entenda. Aí minha mãe conversou muito, sabe? Porque as pessoas que me procuravam para fazer, né? E no bairro que eu vivia, não dizendo que lá só tem esse tipo de pessoa, mas quem colocava era uma pessoa mais rebelde, né? Aquela galera que as pessoas diziam que eram mais marginalizadas. E eu comecei a conviver com essas pessoas, né? Então isso gerava um medo nos meus pais, né? De eu me misturar, de estar com eles. Enfim, e logo em seguida minha mãe conseguiu convencer o meu pai, por conta que eu falei que eu ia ganhar um dinheirinho, né? E foi deixando aos poucos, foi deixando. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Mas aquela coisa assim, sem esperança. Minhas tias, a irmã da minha mãe, minhas avós, ficava dizendo, olha, seu filho vai se perder, tira desse meio, né? Eu tive essas resistências. Né? Para isso, você teve ali vendo uma pessoa, Laércio, né? Sim, fazendo, mas quando você realmente entrou nesse mundo da tatuagem, existia na época alguma referência, falar assim, esse é o cara, eu vou me espelhar ali? Não, por incrível que pareça, não tinha. Né? Essa questão de eu entrar mesmo assim, né? Eu vou até avançar nos anos, né? Isso, para mim, entrar de cabeça na tatuagem foi em 2005, praticamente, quando eu estava com mais ou menos 21 anos e eu estava procurando trabalho em Aracaju. Eu acho que eu coloquei uns 30 currículos na cidade, espalhado. Eu estava desesperado porque eu precisava ter um trabalho de carteira assinada. Né? E o primeiro trabalho que eu consegui foi em um posto de gasolina. Fui frentista, porque eu fiquei 2 meses indo todo dia na porta do escritório, dizendo, você vai arrumar um emprego para mim, para o dono. Né? E ele dizia, vem amanhã, venha depois. Fui 2 meses para poder conseguir esse primeiro trabalho. E depois só fiquei 4 meses. Aí foi quando eu fui demitido. E aí eu entrei em crise. Eu entrei numa crise mesmo. Que eu até, para falar disso, assim, uma crise muito até existencial. Por que minha vida está assim? Porque eu não consigo um trabalho, eu só quero trabalhar. Né? E eu não conseguia. Né? E veio aquela coisa dentro de mim, né? Aquela voz gritando dentro de mim, dizendo que eu já tinha tudo que eu precisava. Tava ali dentro. E eu senti aquilo tão forte dentro de mim que eu só olhei para um lado, assim, vi um beco que tinha na casa dos meus pais. E aquela voz também dizia que vai ser o seu começo aí nesse beco. O seu primeiro estúdio foi em casa? Fui na casa dos meus pais. E eu tomei uma atitude e ali eu fiz um negocinho assim, um puxadinho, como fala, né? Vou fazer um testemunho aqui. Seu primeiro estúdio foi no Santo Antônio, né? Santos Dumont. Santos Dumont. Ali,
Como é que chama ali a rua? Na Major Eliano? Isso. Não. O primeiro foi na Maria Marques, na rua Diretora Maria Mas você Marques. teve um aqui na subida, né? Teve um Então, na Major Eliano. Lá, minha esposa fez a primeira tatuagem dela, foi com você. Nossa. A primeira tatuagem que ela teve, ela me lembrou hoje. Só lembra, fala a ele. A primeira tatuagem que eu tive, ela tem algumas. A primeira foi Chico que fez. Pô, que legal. Olha que assim, interessante. Alguma coisa a gente tem próximo, né? Sim, sim. Aí, assim, surge o Chico tatuador. E como é que vocês percebem o teu estilo? Como vai ser ali? Eu vou trabalhar em tal linha, tal técnica. Como foi isso? Pronto. Aí, na verdade, esse processo já foi um processo bem mais a partir de 2010, mais ou menos, né? Até porque antes eu não estava, mesmo ainda em 2005, eu não estava com a internet como está hoje, né? Os aplicativos, né? Até então era tudo muito manual ainda, né? A questão de decalques, de impressões. Às vezes eu virava à noite desenhando para montar os meus álbuns de tatuagem, né? Eu ficava desenho frente e verso. Eu lembro, né? antigamente, minha primeira tatuagem tinha aquele papel de carta, né? Aquela pastinha para escolher. A pastinha para você escolher. Então, aquelas pastinhas para ser preparadas, eu virava à noite, porque eu tinha que fazer o desenho tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu tinha que fazer. Até depois eu aprendi a mexer com um papel vegetal, passar óleo em cima. Descobri que fazia. Nossa, que ele virava... Resolveu o problema. Sim. Aí depois, essa questão que você fala do estilo, porque o tatuador era assim. Você chegava, tava lá todos os desenhos. Tanto old school, realismo, que o cliente chegasse e dissesse, eu quero aquele desenho que eu tô vendo ali. Era uma flor. O tatuador ia lá e ia fazer. Como também ele podia chegar, o colorido, eu quero tal preto coisa, e branco. você desenha. Isso. Às vezes ele chegava, eu quero que você faça assim. Aí a gente ia lá para desenhar, eu quero um dragão. A gente ia desenhar o dragão como ele pediu. Aí veio a modernização, a coisa começou, veio os eventos de tatuagem com mais frequência, ter categorias, né, que aí hoje tem diversas, que é preto e branco, colorido, old school, realismo, e assim sucessivamente. Que hoje a maioria dos tatuadores que se iniciam, eles têm essa opção de escolher. Qual linha ele vai trabalhar? Eu carrego, se você hoje me mandava fazer, Chico, eu quero um black work, eu quero um old school, eu vou tatuar com maior tranquilidade, com maior carinho, porque eu vim de uma escola onde o tatuador ele era preparado para fazer tudo. Porque não tinha muita gente e você tinha que fazer. Justamente. Então, digamos que você que é da velha guarda, entre aspas, vocês dominam todos os estilos. Né? Todos os estilos. A gente tatua. Você tem algum de preferência? Hoje eu prefiro muito o realismo, o neo-traditional, que é um desenho que eu gosto muito, né? E o preto e branco. Tem uma técnica que mais sobressai, assim, essa é que tem mais seguidores, mais gente que gosta? Sim, hoje, na verdade, a preferência é pelo preto e branco, que é a tatuagem que todo mundo vê. Às vezes você fala, a tatuagem tá verde, né? A tatuagem preto e branco, a gente fala. Porque quando a gente bota a tinta, tá preta mesmo e usa o branco. Então, esse tipo de trabalho ele é bem aceito, até porque nós vivemos na região nordeste, onde tem muito sol, né? Então, queima muita tatuagem. Então, as pessoas não preferem tanto a tatuagem colorida. Até porque aqui tem mais pessoas morenas do que pessoas, né, brancas, com a pele bem clara. E o colorido pega muito em pessoas de pele clara, não das pessoas de pele escura. Aí você começa, eu falo de eventos, começa a viajar, né, conhecer outros tatuadores. Sim. Isso inicialmente você faz aqui na região ou já pega a estrada e vai Brasil todo? Isso mesmo, porque, na verdade, como eu falei até no início, que eu sempre fui uma pessoa que, quando eu dizia assim, eu quero isso, eu quero e eu vou. Eu só paro quando eu chego no meu objetivo, né? Inclusive, já fui até para terapeutas e tal, e eles disseram essa característica que tem em mim. E essa questão de avançar, de querer mais além, de saber que tem outros conhecimentos fora, isso também despertou em mim, né? Então, teve um ponto que eu disse, eu preciso agora partir para um outro ponto. Tudo bem, eu tenho o dom, eu já estou tatuando, mas isso aqui não é o bastante. Então, eu comecei a ir para São Paulo, comecei a viajar. Comecei a me relacionar, criar relacionamentos fora de Sergipe. E vi que a coisa já estava andando em um nível maior, né? Então, tive que sair um pouco fora da caixa, procurar informações fora, para poder justamente trazer isso para o meu estado.
Funciona no meio dos tatuadores esses intercâmbios? São tranquilos? Sim, funciona uma muito troca bem. muito boa de informações? Muito bem. Quando você sabe também, né, entrar, né? Você consegue ter esse acesso, né, com facilidade, ter esse acesso com mais maturidade e propriedade no assunto, para que eles também te acolham. Né? Eles precisam saber também quem você é. Então, você tem que chegar, né, e dizer assim, olha, eu estou determinado a crescer, a avançar. Automaticamente, eles vão sentir isso em você, esse desejo, e aí a galera vai começar a abrir portas. Eu lembro que, vendo sua rede social ano passado, você estava num evento em São Paulo que é gigantesco, né? É o Tattoo Week, né? Eu não perco esse evento, né? Porque para mim é a Disney do tatuador. Eu falo que ela Um é a evento Disney. brasileiro. É um evento brasileiro com conotação como o maior evento de tatuagem do mundo. Fica aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em São Paulo. É o Tattoo Week. É conhecida como a maior convenção de tatuagem do mundo, da América Latina, e já foi considerada e ainda é do mundo. Aí vem gente do mundo todo, os maiores tatuadores, aí vem fabricante de equipamento, de agulha, de tinta, Tudo de que é tudo. mais atualizado no mundo da tatuagem vai estar lá. Aí é a hora de fazer a festa. E a competição, né? E a competição, competição? A competição de artistas internacionais. Como é que com é artista... isso? São, na verdade, as categorias, como a gente falou anteriormente, que são categorias tipo preto e branco, colorido. Aí você escolhe a categoria que você quer participar. Entendeu? E você vai disputar com aqueles também que se dizem bom naquele estilo. Tá, e a tela? Pronto. Tem que achar uma pessoa. As telas, como o evento é aberto para o público, aí as telas a gente chega na hora e diz, olha, eu tenho esse trabalho aqui. Preciso de uma pessoa. Para me apresentar, e eu queria que você se comprometesse comigo para que eu possa fazer esse trabalho e a gente poder apresentar esse trabalho para os jurados. Caramba. E aí começa a competição. Inclusive, em 2017, eu fui premiado, né, nesse evento. E para mim, assim, foi... Assim, era tudo que eu esperava, entendeu? Era tudo que faltava para mim, assim, sabe? Era receber um prêmio, né, nesse evento de tatuagem. Agora, fico em dúvida. Você vai fazer ali uma tatuagem em tempo real, para os jurados. Você tem quanto tempo para fazer uma tatuagem? Bom, o evento ele é dividido em 3 dias: sexta, sábado e domingo. Cada dia tem as suas categorias separadas. Então, vamos lá. A categoria começa a ser julgada às 20 horas. Então, eu tenho de 10 da manhã até às 20 horas para concluir o trabalho. Caramba. E dá tempo da Alguns casos já estabilizar. deu. Alguns casos já teve momentos de eu ter que desabandonar o processo. Caramba, ele não deu mais, não deu. Não consegui entregar o trabalho, ou deu um machucado que não estava esperado, e aí eu tive que... A gente chama de abortar a missão, a gente aborta a missão. Eu vou viajar um pouco aqui na maionese, porque o homem, desde que existe na história do mundo, né? Ele sempre se manifestou através de desenhos, né? Na caverna, as pinturas rupestres, na pirâmide, tá? Ele tem lá as gravuras, e também começou a usar a pele. Recentemente teve um podcast com Inteligência que falou um pouco da tatuagem na Bíblia, a interpretação. Mas, efetivamente, quando o corpo passa a ser uma manifestação, usar o corpo para manifestar, tem um momento assim, não, a gente precisa, ou é coisa natural? Vou pintar o corpo e... Olha só, essa pergunta foi muito, assim, bem interessante, né? Eu gosto porque isso ativa algumas coisas em mim, alguns pensamentos. Quando você fala da antiguidade, as tatuagens eram tribais, né? De tribos, né? Guerreiros, entendeu? Povos que realmente eles faziam pinturas até então não cravadas, né? Era mais superficiais. Daí então começa a surgir os maores, né? A galera ali da Polinésia, até os egípcios mesmo já começaram a fazer esse uso, até mesmo dos adornos, como um piercing, por exemplo. Então, o que é que acontece? Quando o tempo vai se passando, né, as coisas vão começando a evoluir, a gente trazendo para a nossa atualidade, como você disse. O cara vai chegar lá e vai dizer assim, pô, quero fazer isso aqui. Foi que eu separei no meu tempo de experiência. Que hoje a tatuagem ela pode ser para um cara imediatista, que é aquele cara que tá assim, diz, nossa, cara, eu preciso, porque a tatuagem tá ligada a momentos, tá ligada a situações. Às vezes você tá numa bad, você... nossa, eu vou aqui nesse tatuagem. Quando você entra lá dentro, você conversa com o seu tatuador,
e coloca algo que você tá vivendo naquele momento. É tanto que tem pessoas que aquela tatuagem remete alegria, umas remete a uma fase ruim, entendeu? Então a tatuagem ela tem a ligação com a vida, porque é na tatuagem que você carrega as suas histórias. Tem um momento, né? Tem. Assim... Por isso que os guerreiros faziam, porque eles iam pra guerra e ali eles... Eu sei lá, tem pessoas que eu matei 50. Aí faz 50 listas. Eu queria ter uma tatuagem com 6 números da Mega Sena, um dia que eu acertar. Então a tatuagem, ela é isso. Hoje a tatuagem, eu digo que a tatuagem ela é mágica, sabe? Ela tem uma... Até pra me dar essa característica, é uma magia em si, sabe? Que eu vendo cada cliente, cada situação, são cada histórias que eu escuto que levou a pessoa a fazer a tatuagem que me encanta, sabe? Eu digo, nossa, olha o poder que a tatuagem tem, né? Então, como você fala aí, a tatuagem tem muito a ver com o momento, mas também foram manifestações culturais de povos, de né? povos, aí você falou de... Tem os orientais também, né? Alguns que são muito característicos, né? Você falou dos maoris, né? Que são a Polinésia, os asiáticos. Os asiáticos. Tem um povo que ele é considerado... eram os inovadores ou os melhores nas tatuagens, eram mais chamativas ou mais bem trabalhadas. Porque a gente está falando, no teu caso, hoje de desenhos, mas os tribais antigos. Tem algum povo que se destacava mais do que o outro, como sendo os melhores da... Olha, na verdade, a tatuagem, como ela faz parte da história, e eu falei de uma forma que ela veio sendo bem gradual acontecendo, né? Então ela chega, vamos lá, povos como o pessoal maori, essa galera lá do próprio japonês, né? Os asiáticos, enfim. Chega ali em Londres, né? Aí vem a questão dos marinheiros muito terem tatuagem, né? Já começa ali a desenvolver uma outra fase da tatuagem. Que aí já começa... Você falou, eu lembrei do Popeye. Então, já começa a tatuagem a atingir uma outra dimensão. Já passa de ser aquela tatuagem lá que era feita com uma razão maior e já começa a entrar em uma coisa mais business, se você for analisar. Ela já começa a entrar no comércio ali. Ela já começa a tomar essa direção e aí acaba abraçando o quê? O mundo. Aí já vem para a América e assim sucessivamente. Eu tenho curiosidade, Chico, e assim, eu já vi vídeos de tatuagens... Apesar que, desculpa até te interromper, apesar que os indígenas já tinham tatuagem também. Os indígenas são incríveis porque muita coisa que a gente tem hoje, eles já tinham. Sim. Eu já vi tatuagens que são feitas tipo um martelinho, um bambuzinho, e hoje vocês têm a máquina. Me conta um pouco essa linha, que tipo eram e que momento entra a máquina? Pronto. Aí, vamos lá. Vamos falar desse povo novamente lá, os maoris, aquela batidinha ali, né? É tanto que o nome tatu, muitas pessoas não sabem, ele não tem um significado. O nome tatu, ele veio justamente desse barulho, tá? Batendo. Aí saiu o som, tatu, tatu, tatu. E aí eles veio analisando e ficaram chamando de tatu. Aí vem, com o passar do tempo, Thomas Edison, né? Foi o primeiro a fazer a maquinazinha de bobina. Sério? Sério. O cara faz a lâmpada e faz a maquininha. Foi o primeiro a fazer a primeira máquina de tatuagem, foi ele. Ele tinha, será? Eletricidade, será que ele tinha? por eletricidade. Então, lá nos maoris, eles usam o quê? É um bambu? Dente de tubarão, espinhos. E a tinta? Então, a tinta, ela é feita... muitos deles extraem esse material de plantas. Entendeu? Como plantas. Os índios aqui tinham urucum para pintar. Plantas, ali onde eles pegavam, né? Fazia todo o preparo para tirar aquele sumo para dali. Para quem não conhece, vamos falar um pouco, que aí eu vou avançar nas perguntas. Como é que é essa pigmentação? Como funciona a tatuagem na pele? Muita gente acha que é uma queima, muita gente acha que é um corte. Como realmente ela funciona para o leigo, que não sabe como é que a tatuagem fica ali na pele? Pronto. É uma pergunta que demoraria muito para me explicar, mas eu vou dar uma pincelada bem lógica.
A tinta, na verdade, quando ela é introduzida, tanto que ela vai ter ser introduzida com um perfuro cortante. Como a gente falou antigamente, era com espinho, com dente de um tubarão, né? Enfim. Mas sempre cortando a pele. A pergunta é, o porquê esse pigmento não sai mais do corpo? Porque ele não fica para a vida toda. Aí vai entrar a inteligência do nosso corpo. Os cromossomos vai lá e os macrófagos vai lá e segura aquelas partículas toda de pigmento, porque na verdade o que é introduzido em nós parece ser um líquido, mas é um pó. Uhum. E aí as nossas células vão lá e Encapsulam. Segura aquilo ali. É tanto que tem tatuagens que, se você for analisar, foram feitas com a linha fininha e depois essa linha engrossou. A gente fala que ela estourou. O traço ficou grosso depois de muitos anos. A pessoa que traço grosseiro, ficou grosso demais. Ali é porque aquela célula já morreu, soltou aquela pigmentação. Entendi. E aí tem aquela expansão ali no pigmento. Então, por isso que tem um pouco de sangramento, é normal. Sim, hoje já diminuiu isso. Na verdade, antigamente, até porque já entramos na questão das máquinas, essa questão do sangramento, as máquinas eram mais directas. Eram máquinas que o trabalhar dela eram mais agressivos. Hoje as agulhas já têm um amortecimento, tanto na máquina, que é máquinas com recuo, e no próprio cartucho que nós compramos, que não é mais aquele cartucho convencional, como eu falei, uma agulha mais dura, mais artesanal. Hoje ela é mais industrializada, aperfeiçoada, e quando ela entra na pele, diminui esse impacto. É como se ela criasse uma maciez, ela vai penetrar, mas de uma maneira mais macia. E isso inibe muito o sangramento. Hoje tem tatuagens que eu faço de 6 horas que você não vai ver uma gota de sangue. E isso também vai facilitar a recuperação, Com a certeza. cicatrização depois. Você falou aí de indústria, então hoje a indústria da tatuagem é uma indústria gigantesca. Sim. Em tatuadores e em equipamentos também, né? O mundo inteiro produz. Qual é o maior centro hoje de produção de equipamentos, tintas que vocês usam? Na verdade, a indústria, quando você fala dela, a gente vai falar do capitalismo, né? Há uma observação, como houve também na indústria de cosméticos, né? Um olhar diferenciado. Então, quando há uma crescente em algum determinado setor da nossa sociedade, os olhos, né, do capitalismo ali batem em cima, entendeu? Ali o mercado. E aí eles vão extrair o que há de melhor. Bem assim na tatuagem atual, no cenário hoje, né? O número crescente de pessoas interessadas no negócio, até porque se tornou um negócio lucrativo para aqueles que desenvolveram bem. Então as indústrias olharam, principalmente também a de cosméticos, olhou e disse, nossa, o protetor solar, a pomada que esse pessoal usa, né? A vaselina que eles passam, a pomadazinha que eles utilizam para poder fazer a higienização. Então, hoje a gente tem diversas marcas hoje, né, que olharam para isso, criaram seus produtos e lançaram no mercado. E aqui no Brasil hoje nós temos a Electric Ink, tá, que eu falo com propriedade porque eu vi essa marca crescendo bem assim pequena e hoje se tornou uma mega indústria. Né? Hoje ele tem produtos assim para tudo no mercado da tatuagem. Desde máquina até uma borrachinha que você queira utilizar para colocar um parafuso que sua máquina soltou, eles têm. Então, é uma marca conceituada, né? Não só dessa parte de máquinas, mas também nas tintas. Tudo com Anvisa, brasileira, né? Nacional, entendeu? A gente tem que também frisar isso, que hoje importa para o mundo todo. Eles invasam outros materiais para outros países, faz o envasamento, o pessoal coloca a marca e eles ali assinam. Então, a Electric Ink hoje, ela teve um olhar diferenciado. O Paulo Fernando, ele teve uma visão assim ampla de tudo isso. Entendeu, né? Como ia funcionar. Entendeu como ia funcionar e hoje é a maior potência da tatuagem no Brasil. Você falou lá no início da entrevista uma coisa que é bem interessante. Por muito tempo, a tatuagem teve um olhar, uma ótica muito discriminatória. Cara, tatuado é isso, é bandido, isso é malandro, isso não quer nada. E hoje é um setor comercial, um setor econômico muito potente. Saiu dessa marginalização para uma coisa comercial, artística, lucrativa.
Você como empresário, dono de um estúdio, como é que você vê o mercado de tatuagem? Não vou falar de números, mas ele está brigando como uma clínica de estética, como uma clínica de plástica. É um setor que, economicamente, ele é destacado. Com certeza. Hoje a tatuagem em si, ela está assim, em um nível, até vou dizer para você, não vou aqui, não tenho esses dados assim precisos, mas eu creio que está bem parelho com essa questão da estética, até porque é uma questão de estética, né, a tatuagem. Mas hoje eu vi assim, né, e até acho engraçado isso, mães querendo que seus filhos virem tatuadores, né? Que antes era você queria sua mãe, seus filhos distantes, doutor, quero que vire doutor. um doutor, um médico, né? Hoje, minha mãe, por exemplo, mesmo, ela bate no peito para dizer, eu sou mãe, né? Do Chico, entendeu? Pô, meu filho é tatuador, né? E antes isso era um pouco assim, o que é que ele faz da vida, né? Então era uma coisa que tomou uma proporção tão positiva na sociedade que hoje tem até pessoas que deixaram de fazer faculdade para se tornar tatuadores e ganham muito bem, passaram a sustentar famílias, né, com isso. E a sociedade em si hoje vê tudo isso como algo marcante, né? Eu posso dizer, Chico, que você falando isso, a tatuagem hoje, ela tem... Pouca gente sabe, né? Você pode até me dizer o nome dessa técnica. Mulheres que passam por retirada do seio. Sim. Da mama, aliás. A tatuagem recupera até a autoestima porque tem um tipo de tatuagem que refaz, né? Sim, a auréola mamária. E você vê que o que antes era visto como discriminatório, hoje é usado até para recuperação da autoestima de uma pessoa que passa por uma coisa agressiva, né? A tatuagem, ela pode ser considerada para todos os gostos, para todos os gêneros, para todos os bolsos? Sim, com certeza, com certeza. Hoje eu posso olhar para ela e ver que ela tá para toda as esferas da sociedade, desde o A, né, ao Z. Então tá para todos. Inclusive nessa questão que você falou mesmo dessas pessoas que sofrem, né, esse dano, e a gente ali tem esse trabalho de levantar a autoestima, para nós é muito satisfatório, certo? De ver, né, de poder dizer assim, nossa, olha onde a tatuagem chegou hoje, certo? Pessoas também, né, vou até colocar adicionar algo, que não colocou uma tatuagem por conta da repressão familiar, da repressão religiosa. E quando atingiram algum tipo de idade que disseram bem assim, nossa, eu sou agora independente. Chega no estúdio lá e faz. Ela sai de lá tão assim, dizendo assim, eu me libertei. Então a tatuagem ela também tem uma conotação emocional, né, no fator psicológico de uma pessoa, certo? Então eu vi muitas pessoas, eu quebrei um tabu, né? Eu quebrei um tabu familiar, eu estava preso. Eu deixei de fazer isso um dia por conta que eu tinha uma repressão. Uma libertação para a pessoa. É uma libertação, uma libertação. Justamente porque eu falei, né? Era vista como uma coisa discriminatória. Tão discriminada. Eu digo, a minha primeira tatuagem foi complicada, viu? Foi complicada para... Quando meu pai viu... Ele não gostou. Aí eu procurei quebrar o galho e botei o nome dele no braço. Aqui, eu te homenageei também. Mas foi uma barra. E eu com 23 anos. Meu pai olhou assim para mim, que é isso aí. Mas foi como você disse, era um momento, eu queria aquela tatuagem naquele momento e foi escolhida. Inclusive, né? Inclusive também eu perdi meu pai em 2011 e ele mesmo dizia para mim assim, sabe? Olha, eu gosto muito de você, meu filho, mas esses negócios que você tem aí me dá uma má impressão, né? Ele dizia mesmo, eu não gosto, né? Ele deixava muito claro que não gostava, sabe? Ele, olha, eu amo demais você, mas essa questão da tatuagem, esse negócio no seu braço, ele fazia bem assim, balançava a cabeça. Eu passava assim, às vezes, ele via e fazia. Nossa. Fazia bem assim. Eu conheço uma pessoa que, eu não sei hoje, faz muito tempo que eu não converso com ela, uma menina, ela não ficava de biquíni perto dos pais. Ela mudou o hábito
pra usar maiô pra não mostrar uma tatuagem. Olha só, você tá vendo como... Aí eu ficava pensando, cara, você tá deixando de usar um biquíni lá. Porque se meu pai me pegar com essa tatuagem... Olha o trauma que essa pessoa também não viveu durante um bom tempo. Querendo, escondendo o corpo, às vezes querendo mostrar o corpo, mas o quê? Com medo. Né? E teve muitas pessoas assim, muitas pessoas. Inclusive também tem pessoas que faz uma tatuagem e fica feia e fica mal, porque não saiu do jeito que ela esperava. Tem outro fator também, eu acho que você viveu isso bastante, né? Que é, antigamente, as empresas não viam com bons olhos. Volto a dizer, eu conheço muita gente com tatuagem, um amigo tinha que trabalhar de manga comprida, porque tinha uma tatuagem, começava na cintura, subia e vinha pro braço, era um desenho único. Só que ele usava manga comprida, porque ele era um ótimo profissional, mas o chefe dele disse, vai ter que trabalhar de manga comprida, que eu não quero ninguém com tatuagem. Bobagem, né? Uma bobagem que hoje tá tatuado, beleza, tudo bem. Chico, você tem um estúdio, vamos chamar assim, que é um centro de estética de tatuagem. Mas existem lendas sobre os estúdios sujos, aqueles estúdios escuros, mal feitos. E hoje a gente vê os estúdios extremamente modernos. Você tem um cuidado que seu estúdio é todo de vidro. Quem passa na avenida tá vendo o que está acontecendo, né? Quando uma pessoa vai fazer uma tatuagem, qual a recomendação que você dá? Não vai fazer com você, vai fazer em algum lugar. Estou em outro estado. Como um tatuador, como um especialista da área, qual o conselho que você daria para uma pessoa? Você vai fazer uma tatuagem, observe o quê? Pronto. A primeira coisa é saber se esse estúdio ele tem um alvará sanitário, né? Você vai chegar logo, vai olhar e vai saber se ele está licenciado para poder executar as atividades. Né? Se ele está realmente com a prefeitura, se foi tudo alinhado, se teve uma vistoria de corpo de bombeiro no estúdio, para poder autorizar aquela profissional a trabalhar. Esse, para mim, é o primeiro fator. Se realmente ele está ou não está clandestino. Né? Depois ela vai observar os fatores agora mais estéticos, ali do espaço. Né? Olhar a maca, né? Olhar a questão da lixeira. Né? Em relação a materiais, como a gente muitas das vezes, agulhas, essas coisas, tipo, você fala assim, tá esterilizado? Hoje em dia, com o avanço tecnológico, quase nenhum estúdio mais usa autoclaves, porque entramos na era do descartável. Tá mais barato. Tudo é descartável, biqueira descartável, tudo é descartável. Então eu acho que hoje não há necessidade de um profissional se submeter mais a todos aqueles processos mais, né, retrô. Ele tem na hora dele se atualizar. Então tudo hoje dá mais uma segurança. A questão de botar os batoques onde botava a tinta, né? Ali antigamente a gente botava numa colherzinha e limpava, botava outra para poder fazer. Então tinha uma questão de aquela preocupação, será que eu não vou pegar hepatite? Tanto que tinha até alertas, né, da própria, quem faz tatuagem não pode doar sangue, né, por conta dessa situação, porque realmente, né, precisava ser feito um trabalho de esterilização maior. Me diz uma coisa, você deve ter ouvido de pessoas final dos anos 80 para os anos 90, principalmente nos anos 80, quando surge o HIV, praticamente o mundo da tatuagem penou, né? Porque tinha um mito também, você vai se contaminar se o produto não for esterilizado. Sim, isso. Sim. Olha, é muito bom a gente estar batendo esse papo, porque quando você fala nos tópicos assim, me leva muito, né, tanto para o passado, né, como para o presente. Quando eu falei, eu tatuei com máquinas caseiras. Então, aquele tempo, tipo, bote para ferver a água que esteriliza, passe um álcool que já tá bom. Então, olha só de onde eu vim nessa questão da tatuagem. Né? Passe um álcool, a gente passava o álcool no biquinho da lapiseira, da caneta que estava passando a agulha e introduzia outra. Então aquilo ali não limpava nada, não esterilizava praticamente nada. Luva, eu não usava luva para tatuar. Não tinha, né? Não, a gente não tinha, eu não tinha essa informação de que me prevenia, eu ia fazer o trabalho lá, porque foi da maneira que eu vi, né? Chico, eu tenho uma curiosidade aqui para aproveitar o gancho. Como é que funciona essa tatuagem presídio? Porque ele não tem tinta, não tem. Como é que é? Olha, pra você ver, a tatuagem de presídio, por exemplo, a sola do sapato, eles já derreteram.
O caldo preto da sola, eles usaram para fazer pigmentação. E usava o que pra... Ele fogo para derreter ali. Não, e pra furar. Agulhinha, eles pegam qualquer perfuro cortando, tudo que for amolado, tudo que for amolado, eles pegam. Aí volta lá pro tatu. Para poder cortar, para poder cortar. Aí por isso que eles têm uns desenhos um pouco mais grosseiros, né? Sim. Aí tem aquele apelido aí, essa tatuagem de cadeia, né? Porque foi feito sem tecnologia, sem padrões, né? Então, hoje em dia, cara, você vai fazer uma tatuagem no cara, você tem que olhar a estética corporal, você tem que ver se o desenho vai ficar bem encaixado, você tem que pensar se o cara vai malhar, vai crescer, tem que pensar em tanta coisa para poder colocar um desenho. Pronto, chega aí nessa pergunta. Como é que... Vamos lá, chegou uma pessoa no teu estúdio, como é que é o processo para executar a tatuagem? A pessoa chegou ali, como é o passo a passo? Você conversa, a pessoa conta a história, como é? Olha só, como eu me impressiono realmente com as suas colocações, porque são assuntos assim, muito bom para quem está nos ouvindo, né, para quem está nos assistindo. Hoje, com essa questão da informação da tecnologia, os estúdios de tatuagens eles estão sofrendo um pouco. Por quê? As pessoas, elas em casa, elas querem um orçamento de uma tatuagem que é algo que vai ficar na vida dela, vai passar o resto da vida. E elas estão perdendo de ter uma experiência com a pessoa que vai marcar a vida dela pro resto da vida. Aí ela quer mandar o orçamento para mim, para 10 estúdios de tatuagem. Como é que essa pessoa vai ter um atendimento de qualidade? Como é que ela vai realmente se sentir assim, eu vou aqui em fulano de tal, agora porque ele me cobrou 100. Mas não é cobrar 100, não é fazer aquela tatuagem porque o cara falou que é 100, ela vai ter que ir lá. A experiência que você está me dizendo é justamente as orientações que aquela pessoa precisa. E principalmente se for aquela que vai colocar a primeira tatuagem. Se fizer errado, traumatiza. Lembra que a gente falou do traumas, tem a ver com essa questão psicológica. Então, o correto, o que é que você me diz? Olha, o que é que eu digo para as pessoas? Vai no estúdio, tenha a experiência de conversar com um profissional. Porque lá, a gente, principalmente no meu estúdio, eu vou chegar, vou orientar local onde melhor fica. Por quê? Você pode escolher um bom desenho e um péssimo local. Como você pode escolher um bom local e um desenho que não tem nada a ver com aquele local. Então, a minha obrigação como um profissional é te orientar você em tudo. Eu não vou fazer o que eu quero com você. Eu vou te orientar no que é melhor para você. Que as pessoas às vezes acham, o tatuador queria fazer do jeito dele. Jamais, porque o corpo é seu. Você está me pagando e me procurando para me te dar tudo que eu sei, todo o meu conhecimento. Você procurou a mim justamente para extrair de mim o melhor. Uhum. E chega a pessoa às vezes ela diz assim, eu quero isso, faça isso, é desse jeito. Eu falo, calma, eu queria... Não, faça assim, eu quero assim. Aí você olha pro desenho, o desenho tá todo torto. O desenho tá todo fora de padrão. E aí você olha assim pro desenho e diz, meu Deus, eu não vou fazer isso nessa pessoa. Eu não posso fazer isso com ela. Aí você tem que agora, o profissional tem que ter todo um álibi, tem que ter toda... Olha, vem cá, isso aqui, ó, deixa eu te mostrar isso aqui. Tá fora, isso aqui vai ficar feio em você. Eu não tô querendo fazer o meu gosto, não. Eu quero te dar uma tatuagem que seja satisfatória para você. Você falando isso, provavelmente já deve ter passado situações de... A gente vive isso quase todo dia. Você convenceu a pessoa a não fazer nem aquele desenho mais. Justamente, porque a pessoa viu tanta confiança naquilo que eu passei, ela viu também o cuidado que eu estava tendo com ela, que ela disse assim, eu vou aceitar. Como teve outros que disse, eu não aceito. É muito comum a pessoa viu uma foto, eu quero aquela tatuagem. Várias pessoas assim. Várias. Eu tenho uma, essa aqui, que ela é idêntica, só que a pessoa que é dona dessa tatuagem, que é um músico, é Chad Taylor, guitarrista da banda live americana, é desse lado. Aí eu não quis botar aqui. Botei por dentro. Mas eu tive a oportunidade de mostrar pra ele no show. Eu tava na frente do palco, mostrei. Mas na época eu fiquei assim, cara, será que vai dar certo esse negócio? Tô pegando uma tatuagem, pronto. Peguei uma foto e fiz. Então, é muito comum. Então, a pessoa vê uma foto, vê de um artista, vê de um cantor. Chega, achei que eu quero essa tatuagem aqui. Não vai colar, né? Não funciona.
Olha, eu reúno minha equipe e falo para ela o seguinte, porque todo caso tem que ser analisado, né? Por exemplo, você tem uma pessoa que nem você falou, viu do roqueiro, o que é que eu vou falar para ela? Eu quero do mesmo jeito que tá lá. Eu vou falar, olha, primeiro fato, você não é ele, tá? O corpo dele tem uma anatomia diferente. Aquele encaixe lá tá perfeito nele, não quer dizer que vai ficar perfeito em você, certo? Outro fato, a tinta que foi usada, eu não sei qual foi, vai sofrer algumas alterações. Inclusive, a gente já teve problemas por conta disso. Né? Tem uma tatuagem de um rapaz chamado do Link Park. Chester Beck, então. Então, deixa eu só te contar, Chico. Eu conheci eles em 2001, em Miami, quando eles tinham terminado de lançar o primeiro CD. Ele tava só com as linhas. Ele não tinha feito a coloração. Ele só tinha as linhas. Porque quando ele me falou, né? A ideia é ele fazer as mãos assim, como se a mão fosse a bola de fogo e a chama subia nos braços. Eu lembro ele estava começando a fazer essa tatuagem. Então, aí teve uma pessoa que disse, não ficou igual a dele. Eu disse, mas não foi eu que fiz, foi outra pessoa que trabalha comigo. Eu disse, mas não vai ficar igual. Nós vamos fazer igual conforme você mandou lá. Mas em você, o corpo seu é diferente do dele. A sensação do fogo você vai ter. E essa pessoa, assim, nossa, ficou mega chateada, porque disse que não ficou igual e... Não, porque não tá igual. Eu falei, mas é porque tem que ficar que nem a dele. Ele. E as pessoas esquecem que o tatuador, nem Xerox fica igual. Nem uma máquina de cópia fica igual. Então, assim, a gente é humano. Né? E falando em tatuagens que chegam lá, você já teve aquela tatuagem, você olha assim, meu Deus do céu, o que a pessoa quer fazer com ela? Ela quer fazer esse negócio, vai ficar tão nada a ver. Chega coisas assim que nós dizemos assim, será que isso é verdade mesmo? O cara vai fazer essa tatuagem. Pra você ter ideia, eu já tatuei uma Gillette, cara. Peguei o decalque de uma Gillette, eu fiz um esboço como se fosse a silhueta da Gillette e risquei na pessoa. A pessoa, eu quero a Gillette. Eu disse, beleza, que é a Gillette, né? Eu pensei em tanta coisa porque ele queria botar a Gillette. Eu só não perguntei a ele, né? O porquê da Gillette, né? Será que é vantagem hoje a tecnologia, a gente ter o laser para retirar a tatuagem? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que para mim, tatuagem, ficou mal feita, um exemplo. Tudo bem, incomoda uma pessoa, não tô obrigando a pessoa a carregar uma tatuagem mal feita. Mas tatuagem tem uma conotação histórica, do tempo atual, aquela situação que você estava vivendo com aquela galera, se você fez com um grupo e deu errado, mas aquela tatuagem está carregada de como ficou feinha, mas está carregada de história. Eu, por exemplo, tenho uma tatuagem aqui foi minha filha com 6 anos, eu dei a máquina a ela fez aqui, depois com 7, fez aqui, tá um nome que, né, tá todo trêmulo. Mas foi ela. Mas tem o que aqui? Tá carregado o quê? Daquela fase dela que eu vou sempre lembrar dentro de mim, sabe? Vai carregar isso nas minhas emoções, na minha memória, tá? Então, a tatuagem eu vejo como com esse significado. É claro que tem coisas que, você vai fazer um rosto de um Jesus e o cara faz Genésio, né? O cara quer um leão e faz uma capivara. Aqueles memes que a gente vê na internet. Aí, né, tem coisas também que é bizarra demais, né? Você falando isso, Chico, eu tenho uma tatuagem, eu tenho 8. Cada uma tem uma fase, né? Mas uma especial foi porque é um autógrafo que eu quis. O Giuseppe tá aqui, ele lembra, ele tava na hora lá, o Giuseppe que é o operador de câmera. Era um chefe de cozinha que eu tinha como é uma das minhas referências. E eu imaginar assim, cara, eu vou encontrar ele num evento. Foi um dia de luta para conseguir chegar perto desse cara. E eu tenho um outro canal de YouTube de gastronomia, de viagem, tudo. E eu consegui entrevistar ele na saída do trailer camarim. E aí ele autografou uma roupa de chefe de cozinha. Eu falei, não vai ficar só na roupa, não. Vai carregar na pele. Aí ele é um chefe indiano chamado Gagan Anand. E eu mandei pra ele a foto. Eu tatuei no braço o autógrafo dele. Pô, que legal. E eu mandei pra ele. Ele respondeu assim, você é louco? Você tatuou meu autógrafo? Eu disse, foi. Porque tem a tatuagem, ele manda aqui, continue cozinhando e tem a data. Porque foi a data que eu encontrei ele. Eu nunca imaginei na minha vida. Cara que foi uma referência pra mim,
E eu falei assim, cara, eu vou encontrar ele. Eu pude entrevistar ele. E depois que acabou a entrevista, ele ficou conversando comigo como se a gente se conhecesse. Pô, Eu que falei legal. assim, gravou. E a mais recente que eu guardo muito, que é forte pra mim, que é O Cara Pálida. Era o que meu irmão falava pra todo mundo. Ô, Cara Pálida. Então ele faleceu durante a Covid e eu gravei essa frase dele. Que ele Olha. falava com todo mundo. Qualquer pessoa ele brincava. Ô, Cara Pálida, conta aí, que eu não sei o quê. Legal. E aí, Cara Pálida? Olha o valor que essa tatuagem tem pra você. Tem muito, porque sou um testemunho disso. Que a tatuagem tem aquela data, né? Essa tatuagem do meu irmão foi assim, do nada. Minha esposa estava fazendo uma tatuagem e eu não queria mais fazer. Só que como eu estava em São Paulo, e onde foi ele falecer, ele morava lá, eu falei, não, eu preciso fazer essa tatuagem. E ela carrega um... né? Tem isso. É muito bom isso. Chico, tem idade mínima para fazer tatuagem, legalmente ou moralmente? Sim. Tem idade, sim. Né? Inclusive, eu tenho uma filha de 15 anos, né? Todo mundo pergunta, se ela pedir para fazer uma tatuagem, você vai deixar com 15 anos? Né? Eu falo sempre para as pessoas, por mim mesmo, eu faria uma tatuagem nela. Mas eu penso hoje na minha filha, apesar da tatuagem estar tão aceita na sociedade, eu falo, olha filha, o preconceito às vezes ele se esconde, né? Ele se camufla um pouco. Então, você vai se relacionar com outras amigas suas na escola. Você vai, às vezes, fazer trabalho em grupos. Você vai em casas de amigas suas. E você não sabe qual o pensamento daquela família em relação a isso. Então, você acha que você deveria ter essa tatuagem e você ir nessas casas e você depois voltar para me dizer, pai, eu senti tal... Me olharam diferente. Vai ser bom para você? Então, não é melhor a gente esperar um pouquinho? Eu sei que nessa fase sua, eu já passei por ela. É a fase que a gente quer tudo. E eu aconselho até adolescentes que vão lá. Os pais chegam dos adolescentes lá com 15 anos, 15 anos já pode fazer, né? Então a gente chega lá e eu explico tudo isso para ele. Você não acha melhor esperar mais um pouquinho? Por mais que os pais autorizem mas eu converso, sempre eu converso. Não é melhor esperar mais um pouco? Eu sei que você quer muito, tal, seu pai tá autorizando, sua mãe, mas eu sei que ele tá autorizando ali porque ele quer fazer a sua vontade. Mas por ele, dava mais um tempinho. Tem a ver com esse fato. Né? Às vezes pode ser só um impulso da tatuagem lá na frente, entendeu? Se arrepender. Justamente. E eu acho assim, o pior de tudo pro ser humano é a rejeição. Você se sentir rejeitado por conta de uma tatuagem, olha a marca que vai carregar, não só mais na sua pele, mas nas suas emoções. Então, isso é muito sério. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É difícil. Quais são os serviços do teu estúdio que faz? Além da tatuagem, tem alguma coisa? Hoje, na verdade, a gente só está trabalhando com tatuagem e o piercing, né? Só com tatuagem e piercing. Só aplicação de tatuagem mesmo, né? Todos os trabalhos relacionados à tatuagem e o piercing. Mas tem algum... Dentro do estúdio, o que a gente pode encontrar? Tem a remoção, né, de tatuagem? Não, nós no estúdio não trabalhamos com remoção. A gente indica outra pessoa para poder fazer o processo. O que diferencia homem e mulher quando te procura para fazer uma tatuagem? Em relação ao desenho, ao estilo, tem isso? Homens e mulheres têm uma coisa diferente? As mulheres sempre buscam tatuagens assim, bem mais assim, minimalistas, né? Tatuagens até bem mais simples de fazer, entre aspas, né? Que é hoje na moda conhecida como fine line, que é as tatuagens fininhas, Conheço, né? Minha esposa tem. Né? Fico fininha, tal, aquelas coisas assim, né? E os homens já é uma coisa mais, velho, vem fechar o meu braço, fecha aí, vamos fechar aqui, qual é a ideia, tal. Já é aquela coisa mais assim que você trata de uma maneira mais diferente, né? Apesar que cada um tem suas exigências. Mas em relação ao homem e à mulher, eu vejo que com o homem tem mais uma facilidade assim de lidar nesse aspecto. Né? Já a mulher você precisa ter mais uma atenção, ser tem mais. Ser quase perfeito. Elas são mais exigentes, entendeu? E porcentagem no teu estúdio? Mais homens ou mulheres? Mulher. O mercado sergipano, as mulheres se tatuam muito? Muito. A gente segue minha esposa principalmente, ela faz esse trabalho, ela tem todos os relatórios, né? E a gente sabe que mulheres sempre tá no ranking, né? Todo mês as mulheres estão ganhando lá, se tatuando muito. Muito mesmo. É mito aquela história do número ímpar de tatuagem? Isso aí foi criado, né? Na verdade, já chegou o pessoal dizendo lá, eu fui nessa onda de número ímpar, número par. Quando eu menos esperava, eu tava com uma ímpar. Eu digo, vou botar outra. Aí botava. Daqui a pouco, mas vem que
eu tô com 4, eu vou botar outra novamente. Aí ficava com outra tatuagem, né? Com 5, aí depois eu vou fazer outra, não, vou ficar com 6. Aí ficava com 6, não, eu tenho que ficar com 7, que aí quando foi olhar já tava com 20 e tantas tatuagens no corpo. Então já aconteceu isso. Você tem algum cliente que é quase todo fechado? Eu tenho um cliente que já foi totalmente assim, pronto. Eu tenho uma pessoa que até outro assunto interessante, que é outra fase da tatuagem, que são pessoas, eu até falei que foram reprimidas lá, e hoje eu estou vivendo outro ciclo, que é o ciclo das pessoas entre 55 e 60 anos. Estão procurando muito estúdio para fazer. E vou dizer para você... Dona Aldair, a senhora com 71 podia fazer, viu? Eu fiz nenhuma de 80. Eu fiz uma pessoa de 80 anos. Caramba, então, velho. Está tendo esse movimento, né? E eu fechei o corpo de uma pessoa, né? O nome dele é Carlos, né? Eu vou falar porque ele é bem tranquilo com isso. E ele... eu tatuei a família toda, os filhos dele e a esposa, e ele não tinha nada. Ele era aquele cara que ficava dizendo assim, não, comigo não tem essa não. Em resumo, se juntar os outros, o neto, o filho, tem menos tatuagem, juntando as tatuagens deles todas do que ele hoje. Caramba. E sabe o que é que ele disse pra mim? Ele fala, se você soubesse o que essa tatuagem trouxe pra mim de benefício na minha autoestima, eu chego num lugar, parece... as pessoas me aceitam de uma maneira diferente, estou num lugar, converso com a galera. Ele disse, rapaz, esse negócio me deu rejuvenesceu a minha vida. Entendeu? Me deu um novo time, um novo tempo para mim. Falei, pô, que legal, é bom saber disso. Então, a tatuagem tem isso também, né? Vou botar 3 idades. 18 anos, intervalos de 20, tá? 18 anos, 38 anos, 58 anos. Tem alguma dificuldade em relação à pele? Rugas para fazer a tatuagem, uma pele mais nova, muito lisa, uma pessoa já com 58 anos, a pele já é uma pele mais surrada com o tempo. Aí, no caso, o tatuador ele vai ter que ter um olhar clínico para isso, né? Ele vai ter que olhar bem, ver a forma que ele vai trabalhar. Porque, por exemplo, eu não posso trabalhar com a voltagem em uma pele de uma pessoa de 60 anos, de 70, a mesma voltagem que eu vou trabalhar em um garoto de 20 anos, de 18 anos, uma pele que tá ali mais rígida, né? E a outra pele já pegou muito sol, o cara já viveu mais tempo, né? Já tá uma pele mais ressecada. Então, tudo isso eu preciso observar e ver qual tipo de pele eu vou ali executar o meu trabalho. Então, tem que ter um cuidado especial. Fazer uma tatuagem em cima de uma cicatriz, ela é difícil? Também, porque na cicatriz, você já vê que ela já tem pigmento também, uma cicatriz. Tanto que tem pessoas que quando ela tem um corte, tá rosada demais, ou tá escura demais, ou tá clarinha. Então ali vai também me fazer pensar como eu vou trabalhar aquela imagem em cima daquela cicatriz, para também fazer um trabalho perfeito. Você já passou algum perrengue na hora de fazer uma tatuagem assim? Já, vários. O cara tá falando, não, para. Tá no meio do desenho e fica o desenho incompleto. Desmaio, as pessoas já desmalharam, as pessoas já desmaiou, várias pessoas já desmaiaram já. Sim, teve desmaios, né? Chega aquela pessoa confiante, eu vou fazer. Já teve outra que eu fiz uma sessão com ela, eu fiz várias sessões, era um fechamento de costas, e teve um dia que ela foi lá, e quando eu fiz a primeira tops nela, né? Ela ficou tão irritada, que ela só, sabe de onde, não quero mais saber desse negócio aqui não. E saiu do estúdio assim, correndo, né? E disse, eu não vou voltar aqui mais não quero mais saber não vou terminar mais essa tatuagem não. Porque ela disse que estava insuportável naquele dia do... Chico, vamos falar um pouco de tribos, tá? Tribos, grupos sociais, o que seja. Tem os motoqueiros, os roqueiros, os jogadores de futebol, mas tem o meu grupo, o grupo dos cozinheiros. Certo. Né? Pelo menos as 2 últimas décadas ficou muito mais evidente chefes se tatuando. Certo. A gente não vai pegar chefes dos anos 60, anos 70, a não ser que fosse um cozinheiro de navio, vindo da marinha, que fosse um marinheiro. Esse público, como é que ele tem te procurado? Como é que aqui em Sergipe? Eu tenho uma clássica, né? Cozinha ou morra. Sim. Com 2 facas cruzadas e um diamante. Como é que é esse público? Tem aparecido para você? Pô, cara, eu já fiz até... Minha esposa, eu tava conversando com ela, e já chegou assim, vários fazendo tomatezinhos, né? Aqueles batedores... Né? Que eu não sei, falou. Foi.
né? Os batedores, né? Facas, né? Já fiz vários. Já teve um que eu fiz como se fosse uma salada, entendeu? Então sempre tem procurado lá pessoas que amam, né? Essa arte que para mim é uma arte, né? Como eu falei já com você em off, assim, eu assim sou fã da galera de cozinha, assisto os programas assim fielmente, né? De culinária, assisto porque eu acho muito bonito. Né? Tem a ver, assim, né? De sentir, de ver, de observar. Isso me chama muita atenção. Mas, assim, aqui em Sergipe, respondendo a sua pergunta, tem procurado, sim, pessoas para poder fazer tatuagem relacionado a essa profissão tão maravilhosa. Eu tive, quando eu dava aula na universidade, eu tive um aluno que, na primeira semana de aula, ele veio falar que era um sonho dele estudar gastronomia e estava lá realizando um sonho. Um mês depois, ele já fez a minha primeira tatuagem. Aí eu falei, por quê? Não, porque o chefe de cozinha tudo tem tatuagem. Já fiz a minha primeira. Quando ele terminou, são 2 anos, quando ele terminou, ele tava cheio de tatuagem. Eu falei, e aí? Não, tô completo. Já tô formado e cheio de tatuagem. Oh. Porque é assim. Inclusive, né? Eu já tatuei cupcake, já tatuei pizza. Tudo isso eu já... Parece que é da coisa. Já tatuei pizza, porque sou especializado. Tal, já tatuei tudo isso, já fiz na galera. A gente tem um chefe de cozinha brasileiro renomado e conhecido no mundo todo, que é o Alex Atala. E ele é cheio de tatuagens. Só que as tatuagens dele tem 2 origens. Ele faz uma parte delas no Japão e uma parte dela ele faz no Amazonas. Essas técnicas, esse pessoal, eles têm alguma coisa especial? Eu sei que no Japão ele já mostrou que eu acho que é no tipo tatu. É o Tebori, eles trabalham com o Tebori, que eu esqueci até de falar. Já é diferente e usada mais na galera lá do Japão, né? E ele faz com os índios também. Como é a técnica do indígena, vamos dizer? Olha, esses povos mais antigos sempre vai ser usado técnicas realmente mais antigas, né? Bem primitivas. Bem primitivas. Porque até tem rituais até. Por exemplo, eu tô com uma vontade imensa de ir na Tailândia tatuar com a tatuadora mais antiga do mundo. Ela tem 106 anos. E ela tatua até hoje, né? E a técnica dela? É com espinho. Tinta, espinho. O espinho ela encaixa e vai batendo, vai melando. Agora, ela só faz o desenho que ela quer. Tem toda uma questão espiritual por trás e tal. Entendeu? Então eu penso ainda em me tatuar, quero aproveitar, eu quero... Você já rodou o mundo, né? Já viajou muito, né? Olha, eu já trabalhei na Suíça, né? Miami, Estados Unidos. Falando em Miami, eu quase fiz uma tatuagem com o Odi. Lá em Miami. Foi, quase. Só não tinha agenda, só tinha uma semana lá, não tinha agenda, e quando falaram o valor, eu disse, deixa pra lá. Deixa pra lá. Foi no auge também do Miami Ink. Foi um programa bem legal, para quem não conheceu a Miami Ink. Foi uma série que tinha na Discovery para contar o dia a dia, como é a questão do desenho, os perrengues, sim, né? Sim. Os estudos, os eventos que eles passaram. É bem interessante. Inclusive, já tive até lá, já conversei com o Amy James, né? Lá em Miami mesmo. Né? Eu mostrei meus trabalhos para ele viu meu trabalho, entendeu? Disse que adorou meu trabalho, entendeu? E tem outras coisas que eu não... Né? Chico, tem umas páginas na internet, a mais conhecida é a Cook Inc., que é um perfil no Instagram só de fotos de chefes tatuados. Esse tipo de página, assim, facilita o trabalho de vocês a propagar, olha aqui, a tatuagem feita de uma forma de obra de arte, entendam que incentiva as pessoas? Olha, na verdade, a sociedade em si ainda, ela precisa ter esse olhar ainda para ver a tatuagem um pouco mais assim, né? Hoje nós estamos vivendo, apesar desse boom que nós estamos vivendo, mas as pessoas que olham com a tatuagem com um olhar mais artísticos, a proporção dela é bem menor. Entendeu? As pessoas que têm essa visão são poucas, certo? A gente tem mais pessoas que decidem fazer uma tatuagem, mas por uma questão estética, da moda, que está no auge, quer fazer. Existe entre vocês algum código de conduta, de ética, o que pode e o que não pode ser feito? Não escrito, mas entre vocês, aquele sentimento. Cara, não, é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Tipo, eu já ouvi falar que não gosto de retocar
de outro tatuador, ou não gosto de cobrir a tatuagem de alguém? Tem alguma coisa assim? Olha, tem tatuadores, né, que carregam essas éticas, né, supostas, né, éticas, né, que, porque eu não quero cobrir ou fazer retocar tatuagens, né? Eu já, no meu ponto de vista, eu vejo o seguinte: se eu abro uma loja de tatuagem e exponho ela para o público, para as pessoas, eu vou receber de tudo. Eu estou oferecendo para ela o quê? Um serviço. Se eu olho para a tatuagem dela, independente de quem fez ou não, e a tatuagem precisa ser reacendida, a tatuagem precisa ter mais um cuidado, não vou desmerecer outra pessoa por conta da tatuagem, porque a tatuagem é do meu cliente, não é de quem fez. A tatuagem está no corpo da pessoa que pagou para fazer a tatuagem, não você carregar um nome. Essa tatuagem é minha, não mexa. Não existe isso. E eu não vou estar ofendendo ninguém. Pelo contrário, eu estou satisfazendo uma pessoa que me procurou para poder eu dar uma vida, mostrar. E isso não vai dizer que eu sou melhor do que o outro cara. Entendeu? Eu simplesmente, se eu abrir a loja, é para atender pessoas que querem fazer tatuagem. Então eu vou estar ali disponível para isso. Chico, você é um desenhista, né? Também, Sim. além de tatuador. E eu tenho abordado muito aqui nas entrevistas um tema que não tem que fugir hoje do dia a dia, que é a inteligência artificial, a IA. Ela, de alguma forma, pode atrapalhar o processo criativo, que a pessoa vai lá no IA, cria o desenho, traz para o tatuador e desmerece um pouco o trabalho de a pessoa chegar e falar, eu queria tal coisa, e aí você usa todo o seu talento para ir lá desenhar. Então, eu tenho pensado nisso muito, porém, a gente não pode fugir. Eu acho que tem coisas que é nadar contra a maré, né? E aquela velha questão, ou você se atualiza ou você fica para trás. Porque assim, nós estamos vendo um ciclo na tatuagem que vai responder isso, que tem muitos tatuadores com conceitos antigos passando necessidade, porque não abriram a mente, porque não olharam para o futuro. Então, se você não olhar para o futuro e ficar com conceitos, você vai ficar para trás. Então, eu vou na onda do que está acontecendo. Se é para ir desse jeito, se está indo nesse ritmo, eu não posso dizer agora, eu sou old school, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque a geração nova... Eu não posso ficar olhando desse lado. Eu tenho família. Tem contas para pagar. Eu tenho contas para pagar. Eu tenho um futuro pela frente, entendeu? Eu ainda tenho mais aí, eu quero ainda me doar ainda mais uns 10 a 15 anos ainda nesse mecanismo que eu vivo hoje, certo? Então, eu tenho que acompanhar o fluxo, certo? Dançar conforme a música. Eu vou ter que olhar se a IA está fazendo isso, vai facilitar, não vai? Porque eu acho o seguinte, cada um sabe o que tem dentro de si. Né? Se eu sei quem eu sou, o que eu tenho dentro de mim, minha capacidade, o que eu posso fazer, beleza. Quem quer isso, vai ter. Quem também não quiser, eu vou estar aberto para poder oferecer. Por isso que eu digo para as pessoas, vocês têm as oportunidades de ter o Chico artista e tem pessoas que têm a oportunidade de ter o Chico comercial. Quem vai me dizer é ela, na hora que eu estou conversando com ela, o que é que ela veio buscar. Ou um ou outro. Você falou de futuro. Como é que você vê a tatuagem daqui nos próximos 10 anos? Daqui a 10 anos, como é que vai estar esse mundo de tatuagem? A lei da selva, né? Vai sobreviver os mais fortes, os mais espertos e aqueles que realmente decidiram não estagnar. Como é que eu vejo ela em si? Mais ainda competitiva, muito mais ainda, e também mais modernizada como se modernizou. Tem pessoas que dizem, mas vai se modernizar mais em quê? Eu digo, tem tanta coisa. Você vê que de 10 anos para cá, olha o que aconteceu. Era uma agulha, hoje são várias, né? Chico, será que o chinês vai desenvolver uma máquina? Lógico. Você tem dúvida? Você tem dúvida que ele vai colocar uma máquina, como já tem protótipos de o cara botar ali e a coisa acontecer e sair? Tinta que troca de cor. O cliente já está indo para um hospital se tatuar, anestesiado. Por aí você já comece a ver, entendeu? As pessoas já estão indo, pagando a um anestesista, aluga a sala, vai para lá e faz um procedimento como se estivesse fazendo uma cirurgia. E tatua o corpo todo. Você imagine.
Então, como não isso? Antigamente a gente olhava para um aparelho telefônico, como é que a gente ia se falar se vendo? A gente achava que isso era coisa de ficção científica. E hoje isso é uma realidade. Então eu vejo que vai dar um up, assim, vai ter um negócio que vai acontecer, que a gente que tem loja, a gente vai ter que se organizar, se preparar, entendeu? Para o que está por vir. Chico, fugindo agora, vou entrar aqui nas coisas do podcast, como eu sempre faço com todo convidado aqui. Pode fugir das duas perguntas. Primeira pergunta. Uma comida que te traz uma boa lembrança, uma boa sensação, aquela que mexe com você. Olha, agora, aquela que me traz aquela sensação assim, boa, vou lhe dizer, da mamãe, né? Comida da mamãe. A comida da mamãe, né? Essa daí me traz uma sensação assim fantástica, que ela faz uma carne, sabe? Preparada com batatinha, aquela carne, aquele cheiro gostoso, assim. Então, quando eu como isso, me dá uma sensação muito boa. Né? Agora, se for falar de uma comida mais trabalhada, chega, eu tô começando a ficar com água na boca aqui já, certo? Eu gosto muito, assim, de pratos, carne, churrasco. Churrasco, para mim, é tudo. Né? Principalmente quando eu viajo, que eu vou, por exemplo, vou para Porto Alegre, vou por aquela parte de lá assim. Não escapa de churrascaria. Não, churrasco para mim, eu gosto de fazer o churrasco. Para tudo para o churrasco. Fazer um churrasquinho. E não como isso por nada no mundo. Não como isso por nada no mundo. Cara, frango frito. Frango frito. Não vai. Não vai. Chico, a gente está encerrando a entrevista e eu deixo sempre para os nossos convidados deixar uma mensagem para quem nos acompanha. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que acompanha um pouco dessa tua história e toda essa história que envolve a tatuagem, esse mundo, essa arte, né? Então, o microfone é seu. Olha, a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês que nos assistem, né? É que, de acordo com tudo aquilo que vocês já ouviram, principalmente vocês que estão iniciando, que já estão no ramo, né? Que fique atento, né? Para o que está acontecendo, busquem se atualizar. Nada vai acontecer de um dia para a noite, nada é fácil, mas uma coisa é fundamental, né? Nós precisamos prevalecer, nós precisamos entender que não podemos mais voltar atrás, sempre avançar, nunca desistir, sempre prosseguir. Esse aqui é o meu recado para você que nos assiste hoje. Chico, eu confesso que eu sempre tive vontade de conhecer você pessoalmente, já acompanho seu trabalho há muito tempo e só não tive o privilégio ainda de ter um trabalho seu tatuado, mas vai ter a oportunidade. Mas é inegável o seu talento e principalmente seu profissionalismo. É muito bom a gente conversar com uma pessoa que tem paixão pelo que faz e tem profissionalismo pelo que faz. O resto é consequência. Fama, dinheiro, sim. Dá para perceber que você vive esse mundo com muita paixão. Então, só tenho que te agradecer a presença aqui no podcast. Eu que agradeço. Muito mesmo, muito obrigado por ter vindo. E ganhou um fã mais forte, porque eu já gostava muito de ver teu trabalho. Muito obrigado. Não tive a oportunidade, a gente já falou umas vezes por telefone, mas eu nunca tive chance de conhecer pessoalmente e não me decepcionei, valeu muito a pena te conhecer e te trazer para cá. A gente tem que agradecer sempre também aos nossos patrocinadores, a Casa da Música, que está aqui apoiando a gente no podcast, o Alan que está dando esse suporte. Você que nos assistiu, como sempre, deixa o comentário dessa entrevista, assistam as outras que estão lá, se inscreve no canal, divulgue o canal, dê o like, muito importante esse like, porque está levando a gente para várias pessoas, e a gente se encontra numa próxima entrevista, como eu sempre falo, um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.